Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O motivo do meu contato através deste vídeo é falar que o período que estamos, a Semana Santa, mais precisamente hoje, sexta-feira da Paixão, a Semana Santa que é relembrada a última semana de Jesus. E especificamente hoje celebramos a Sexta-feira da Paixão, que trata-se exatamente da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A notícia da sexta-feira é de que Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Foi morto entre dois ladrões, mas o que mais assusta não é exatamente o fato dele ter morrido entre dois ladrões, mas é o fato dele ter morrido por mim e por você, que somos pecadores. Hoje, meditando, lendo no Evangelho de Marcos, as passagens que falam sobre a última semana de Jesus, me deparei com um versículo que me chamou muita atenção e que eu até sublinhei na minha Bíblia, que é exatamente o capítulo 14, o versículo 50, em que a Bíblia diz que então todos o deixaram e fugiram. Aqui fala exatamente quando Jesus é traído e preso, e que aqueles que tinham falado que iriam com Jesus até o fim, que jamais abandonariam o mestre, aconteceu exatamente o contrário. Mas Jesus já havia avisado da traição de Judas, a negação de Pedro, e também que todos eles, quando o pastor fosse ferido, todas as ovelhas seriam dispersas. E aí lá no capítulo 15, no versículo 34, é uma passagem que eu amo muito, que diz assim: e a hora nona, que é 3 horas da tarde, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O profeta Isaías já havia profetizado que o Messias, o Cristo, o nosso Redentor, levaria sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, o nosso castigo. E quando Jesus morreu ali na cruz, houve uma transferência. A nossa dívida foi colocada na conta dele. E a riqueza dele foi colocada na nossa conta. Fomos declarados justos, mas é interessante que não foi um inocente julgado e declarado justo, mas foi um culpado, um pecador, que foi declarado justo por Deus por conta do seu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos pecadores, por mim e por você. E um outro versículo que me chama a atenção é o versículo 37 do capítulo 15 de Marcos. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Aqui mostra exatamente quando Jesus morreu, o último momento. Irmãos, o motivo desta breve meditação é que, eu já vou dar um spoiler, a notícia de sexta, de fato, como aqueles discípulos no caminho de Emaús que diziam, estavam andando com Jesus e não sabiam que Jesus estava ali. Muitas vezes a gente tem essa impressão de que estamos sozinhos, estamos frustrados, Jesus morreu, mas ele já tinha ressuscitado e andava com os discípulos. E muitas vezes nós temos essa impressão de que estamos caminhando sozinhos, mas não estamos. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que ele não é motivo de frustração, motivo de tropeço para quem crê nele. Só será tropeço para quem não acredita, para quem não crê no Filho de Deus. E a notícia, eles já estavam no domingo, os discípulos, e eles lembrando, falando: olha, você não sabe o que aconteceu com Galileu, um homem bom que morreu? Mas já era domingo, e a notícia de domingo, sabe qual era? Jesus está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. A mensagem de hoje fala sobre a morte, mas a história não termina assim. Essa história tem um final
maravilhoso. Um final que muda toda a história da humanidade. O Filho de Deus ressurgiu dentre os mortos. As pessoas me perguntam, pastor, qual é a comemoração mais importante para a igreja? O Natal, que fala do nascimento? A Páscoa, que fala da morte e ressurreição de Jesus? Aí eu respondo, o dia mais importante para nós é o dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, no domingo, nós sempre relembramos o nascimento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que era celebrado uma vez por ano, a Páscoa. Aquilo que no calendário do homem é celebrado uma vez por ano, o Natal, para nós, no mínimo uma vez por semana, nós já lembramos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa memória é muito curta. Então, uma vez por ano é pouco. Uma vez por semana talvez seja melhor. Por isso que no dia do Senhor, nós reunimos a família para celebrar o Cordeiro de Deus. Aquele que nasceu numa manjedoura, mas que depois ele cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero encerrar minha mensagem dizendo o seguinte: eu li um cartaz de rede social que é publicado, compartilhado, um pensamento que diz assim, ó, não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi uma cruz. Não foi doce, foi doloroso, amargo. Não foi um coelho, foi um cordeiro, Jesus. Deus abençoe a todos. Que a alegria do Senhor esteja no coração de cada um. E que nesse tempo de tantas lutas e dificuldades, que a nossa fé continue firme no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa esperança. O nosso Redentor vive. E se Ele vive, podemos crer no amanhã. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Feliz Páscoa.